Rosana observa o filho brincando e fica extremamente pensativa, lembrando-se de Mateu e da voz dele quando dizia que iria vir buscar o menino para passear. Enquanto Rosana permitia aquilo em silêncio, Mariana então questiona se pode entrar no quarto e Rosana autoriza a entrada. Em seguida, Rosana comenta com o filho que no dia seguinte o pai dele virá buscá-lo para passear e que os dois ficarão juntos a manhã inteira. Mariana questiona se o pai de Rosana vai permitir isso, afirmando que Gomercindo mudou muito. Mariana comenta que isso aconteceu depois do nascimento do filho homem de Gomercindo, mas Rosana diz que ele ficou ainda mais chocado com o ocorrido envolvendo o filho de Mateu e Juliana. Mariana suspira, garante que não era para menos e pede para não falarem mais disso, dizendo que vai desencarnar sem jamais esquecer o filho de Juliana. E Rosana pede para mudarem de assunto. Mariana então questiona se Rosana vai deixar Mateu sair sozinho com o filho ou se ela pretende ir junto. Rosana diz que não será preciso, mas logo em seguida garante que pretende ir sim com o Mateu, alegando que o marido vai permitir e que ela sabe como convencê-lo. Matilde e Florinda caminham em direção à colônia, enquanto na casa grande, Augusto observa Angélica e afirma admirar muito a coragem e a franqueza dela. Angélica não acredita, mas Augusto garante que é a pura verdade, e afirma que mulher nenhuma vai conseguir separá-lo de Angélica. Angélica responde que não pode dizer o mesmo, dizendo que na primeira safadeza de Augusto, ela abandonará todas as fazendas deles e ele terá que cuidar sozinho da herança do pai Altino, garantindo que ele acabará tendo que vender os cafezais. Augusto pede para Angélica não pensar uma coisa dessas, e ela deixa claro que o que deseja é respeito. Augusto pede pelo amor de Deus para Angélica não dizer uma barbaridade dessas. Afirma ser apaixonado por ela e começa a falar em italiano. Angélica diz que não gosta quando ele fala assim. Augusto então lembra de Mateu, dizendo que era dessa forma que Mateu chamava a irmã de Angélica. Angélica comenta que talvez por isso Rosana não tenha conseguido esquecer o fedorento. Augusto questiona, e Angélica explica que era assim que Rosana gostava de chamar o italiano dela. Augusto pergunta se Angélica gostava do cunhado. Angélica responde que não, mas que sempre respeitou o amor que ele tinha pela italiana dele no vapor. Augusto diz que foi por isso que Mateu abandonou Rosana, e Angélica comenta que o amor assim é lindo. Augusto se irrita, diz que vai dormir, e Angélica deseja que ele durma com os anjos. Augusto afirma que veio para ficar com Angélica, e ela responde que ele está longe disso. Na colônia, os italianos cantam, tocam instrumentos, a diversão toma conta da noite. Enquanto Rosana afirma para si mesma que no dia seguinte irá com Mateu e o filho ao parque. O dia amanhece. Angélica dá bom dia a Matilde, que responde. Angélica diz à filha que o pão de que ela gosta está separado. Matilde comenta que naquele dia haverá uma procissão na colônia, em homenagem a Santa Luzia, e pede permissão para ir. Angélica diz que assim que ela terminar o serviço poderá ir. Algumas crianças brincam de pular corda. Juliana e Mateu saem juntos. Mateu diz que vai buscar o filho e pede para Juliana ficar esperando, alegando que ainda não sabe para onde vai levar o menino. Juliana sugere o Jardim da Luz, mas Mateu garante que será longe da Avenida Paulista, dizendo que precisa decidir onde passear com o filho antes de chegar à casa de Rosana para buscá-lo. Maria pede para Leonora parar com o trabalho na cozinha, mas Leonora garante que aquilo é coisa de casa. Leonora arruma a mesa. Gomercindo desce as escadas e dá a entender que Juvenal deve acompanhar Mateu no passeio com o neto. Rosana arruma os pertences do filho para o passeio. Maria comenta que Rosana permitiu que Mateu viesse buscar o menino. Bartolo diz que ele nem imagina que Mateu está com Leonora. Leonora afirma que Mateu sempre foi amigo deles. Rosana desce as escadas e diz que vai esperar Mateu do lado de fora, mas Gomercindo pede para que ela espere dentro de casa. Mateu dá bom dia a Juvenal e diz que veio buscar o filho para dar uma volta com ele. Juvenal diz que está ali para isso e permite que Mateu entre. Juliana fica esperando por Mateu. Mateu abraça Bartolo, que diz estar contente em vê-lo. Leonora diz sentir muito pelo que aconteceu com o filho de Mateu. Gomercindo convida Mateu para almoçar com eles. Maria concorda, mas Mateu recusa, dizendo que Juliana está esperando por ele. E Rosana então diz que vai buscar o filho. Mateu pede para Gomercindo não se preocupar, garantindo que trará o filho logo. E ao subir no coche, Mateu fica impressionado ao perceber que Rosana vai junto, comentando que eles não haviam combinado que ela iria acompanhá-los. Enquanto Rosana justifica, dizendo que Marinho poderia estranhar, já que seria a primeira vez passeando sozinho com o pai. Diante disso, Rosana acaba cedendo, pede para Mateu não demorar muito e na sequência sai do coche, pedindo a Juvenal com uma voz fraca e triste para seguir viagem. Rosana então entra em seu quarto, guarda o chapéu e se acomoda pensativa, enquanto Juliana observa o local onde se encontra e permanece refletindo.
trabalhando, ainda à espera de Mateu. Mateu segue de coche com o filho. Dolores comenta que aparentemente todo mundo da pensão desapareceu. Amadeu explica que isso se deve à situação difícil e ressalta que todos estão desempregados na cidade. Hortência diz que só assim Dolores consegue descansar, mas Dolores afirma que gosta de ter a casa cheia para não depender de ninguém. Juliana elogia o filho de Mateu com Rosana. Mateu suspira e comenta que Bartolo e Leonora estão na mansão e que o convidaram para almoçar. Juliana questiona se Mateu pretende ir, mas ele ressalta que não vai, dizendo que apenas deixará Marinho e voltará para a pensão para ficar na companhia de Juliana, o que a deixa contente. Rosana avista Mateu chegando. Mateu agradece a Juvenal, que responde que não há ver de quê. Rosana aparece e questiona se Mateu não deu nenhuma bobagem para o filho comer. Mateu nega. Rosana diz que vai alimentar o menino e se retira. Gumecindo pede para Mateu aceitar a refeição. Bartolo insiste, mas Mateu diz que está com pressa. Gumecindo pede para Mateu não fazer a desfeita de não almoçar com eles e tenta convencê-lo a todo custo, enquanto Juliana volta caminhando para a pensão. Em outro momento, Maria do Socorro comenta que a comadre Leonora fez o almoço, e Leonora diz que Maria ajudou no fogão. Rosana pergunta a Mateu se aquilo não o faz lembrar os almoços na fazenda. Mateu concorda, dizendo que ainda sente saudades da polenta de Leonora. Leonora comenta que o marido adora a polenta que ela faz. Mateu diz que precisa ir, alegando que há gente esperando por ele, mas Rosana pede para que ele espere. Bartolo questiona se a filha de Gumecindo ainda ama Mateu, e Gumecindo comenta achar que está perdendo tempo tratando Mateu tão bem. Rosana pede novamente para Mateu esperar mais um minuto para conversar com ela. Mateu pede que Rosana fale, e ela questiona se ele virá domingo seguinte ver o filho novamente. Mateu dá a entender que sim, e comenta que Marinho não esqueceu que ele é o pai. Rosana pede para Juvenal levar Mateu até a pensão, mas Mateu nega, dizendo que não é preciso se preocupar, pois ele irá a pé. Rosana permanece em silêncio. Em seguida, Rosana pergunta se Juvenal ficou o tempo todo perto de Mateu e do filho. Juvenal garante que sim, e comenta que, por isso, Mateu não estranhou a presença da senhora Juliana. Rosana questiona o que ele está dizendo e acaba se revoltando. Juliana chega à pensão e Hortência pergunta onde está Mateu. Juliana responde que ele foi levar o filho de volta para a mãe. Juliana diz que vai ver a filha, mas Hortência informa que a bebê já comeu e está dormindo. Juliana agradece. Dolores pergunta sobre o filho de Mateu e Juliana diz que ele a fez lembrar Juanito. Amadeu pede para mudarem de assunto para não estragar o almoço. Juliana pede desculpas e reafirma que irá ver a filha. Mariana pede para Rosana não ficar indignada com isso. Rosana garante que Juliana já estava esperando Mateu e o filho no jardim. Mariana relembra que Juliana perdeu o filho há poucos dias e questiona se Rosana gostaria de estar no lugar dela. Rosana nega. Mariana pede para Rosana não ficar revoltada e questiona como a pobre Juliana sofreu calada ao ver Mateu brincar com o único filho que lhe restou. Rosana concorda e diz que talvez Mariana tenha razão, garantindo que não gostaria de estar no lugar de Juliana. Mariana então pede para Rosana levantar as mãos aos céus. Rosana diz que não deseja que o pai fique sabendo de nada disso. Mariana comenta que vai falar com Juvenal para não contar nada a Gumecindo, e Rosana pede que Mariana faça isso. Juliana, ao ver Mateu chegando, pede para que eles desçam, alegando que precisa esquentar o almoço, já que todos haviam almoçado e faltavam apenas os dois. Em seguida, ela questiona o motivo de Mateu ter demorado tanto, e ele explica que preferiu não usar o coche para retornar até a pensão, ao que Juliana afirma que ele fez bem. Logo depois, ambos deixam o quarto e seguem juntos para comer algo, enquanto o dia amanhece, trazendo uma nova movimentação. Leonora embarca em um trem acompanhada de Bartolo e da filha. Durante a viagem, Bartolo comenta que ficou contente por ter visto Mateu, mas lamenta não ter conseguido conversar melhor com ele. Leonora diz que gostou de ver Mateu sendo recebido com respeito, e Bartolo acrescenta que o compadre Gumecindo está disposto a fazer de tudo para que Mateu volte para Rosana, questionando em seguida se isso poderia acabar separando Juliana e Mateu. Porém, Leonora afirma não saber do que o amor deles é capaz, comentando ainda que Mateu e Juliana se uniram justamente quando o pai e a mãe dela foram jogados ao mar, mas pede para não falarem mais sobre isso, pois o assunto lhe causa medo. Em outro momento, Angélica comenta que não sabe quem irá mandar para ajudar a mãe na mansão. Matilde afirma que já está trabalhando lá e que Maria estava muito satisfeita com os serviços. Florinda intervém dizendo que, se for ela escolhida, não ficará chorando de saudade da família, e ainda ressalta que cozinha melhor do que Matilde, o que provoca a revolta de Matilde, que pergunta se Florinda não se enxerga. Logo depois, Augusto avisa que está voltando para São Paulo e pergunta quem irá com ele, enquanto Angélica observa atentamente Florinda e Matilde. Janete afirma que está tarde e que a avaliação que mandou
mandou fazer logo chegará, dizendo que depois disso conversará com Francisco. Marco Antônio estranha o fato de Janete ter concordado com tudo tão facilmente, e ela explica que pensou muito antes de aceitar a situação, alegando não estar mais apegada àquela casa. Marco Antônio comenta sobre os objetos de arte, mas Janete diz que se Francisco pagar o valor justo, ela deixará tudo para a amante dele e para ele mesmo. Em seguida, Janete pede para Josué levar Marco Antônio e voltar logo, pois precisará sair. Luísa comenta que Josué parece tudo menos um cocheiro, e Janete observa que Luísa parece encantada por Josué. Marco Antônio é deixado na casa bancária e comenta que está tarde e que Janete logo terá em mãos a avaliação da casa e dos móveis. Francisco acha ótimo, mas Marco Antônio diz estar estranhando a satisfação de Janete, pois ela parecia ansiosa para sair da casa. Francisco atribui isso à quantia envolvida, porém Marco Antônio questiona se é realmente só isso. Francisco pergunta do que ele está falando. Marco Antônio muda de assunto e comenta que Janete está muito mudada, deixando Francisco confuso. Logo depois, Janete abre a porta e sai, enquanto Antônia faz a faxina da casa. Josué comenta que Janete não deveria estar ali, mas ela diz que Luiz e Antônia estão cuidando da arrumação. Josué afirma que é arriscado e diz que fala aquilo por ela, não por ele. Então Janete pergunta se Josué quer morar com ela, afirmando que os dois podem viver juntos e que não quer que ela sirva como cocheiro para mais ninguém nesta vida. Josué questiona do que ela está falando e fica extremamente contente com a novidade. Janete reforça que o quer apenas para ela e o beija. Em outra cena, Florinda, já no trem com Augusto, garante que não acredita que vai conhecer São Paulo, e Augusto diz que ela ficará encantada, ao que Florinda concorda. Augusto comenta que ela precisará se cuidar, pois há muitos atrevidos na cidade que ficarão de asas caídas por causa dela. Florinda pergunta o motivo, e Augusto questiona se ela não percebe que é bonita, graciosa e tem um ar de inocência. Florinda afirma ser inocente, mas diz saber se defender dos gaviões aos quais Augusto se refere. Augusto comenta que ficou espantado por Angélica ter permitido que Florinda viajasse com ele. Florinda pergunta o que ele disse e Augusto responde que não disse nada. Enquanto isso, Matilde trabalha na fazenda sob o olhar atento de Angélica. Matilde comenta que estava bem na mansão e que não entende por que Angélica mandou Florinda, dizendo que ela não tem juízo. Angélica responde que Florinda tem mais juízo do que Matilde imagina. Matilde diz que depois Angélica não deve se queixar. Angélica pergunta do que ela está falando. Matilde diz que não é nada. E Angélica pede que ela cuide do próprio serviço e esqueça Florinda. Por fim, Matilde, ao ficar sozinha, diz para si mesma que Florinda, com aquela carinha de anjo, pode acabar tomando o marido de Angélica. Enquanto em outro momento, Augusto pergunta quantos anos Florinda tem. Ela responde e ele diz que por isso ela ainda é uma menina, afirmando não saber como os pais dela permitiram que ela deixasse a fazenda para viajar. Ao que Florinda responde que o pai confia que ela sabe se cuidar. Um homem passa pelos corredores do trem, oferecendo sanduíches de forma insistente, e Florinda comenta imediatamente que está com fome, enquanto Augusto responde dizendo que eles irão almoçar no restaurante do próprio trem. Porém, Florinda garante que prefere o sanduíche e se recusa a ir ao restaurante com Augusto, afirmando que não está com vontade de sentar-se à mesa naquele momento. Ela escolhe um dos sanduíches oferecidos e Augusto acaba pegando outro para si, comentando de maneira irônica que o pão está amanhecido e acrescentando que Matilde certamente teria preferido almoçar com ele no restaurante do trem. Florinda rebate dizendo que é exatamente por isso que ela está ali no lugar de Matilde. Logo em seguida, de forma atrevida, Florinda pega o sanduíche da mão de Augusto enquanto ainda come o seu, ficando com os dois e provocando nele uma reação de surpresa. Enquanto isso, Janete chega à casa bancária decidida e afirma que aquela é a quantia real que vale a mansão e tudo o que existe dentro dela. Francisco reage dizendo que aquilo não é possível, alegando que somente os móveis valem mais do que a própria casa, e completa dizendo que dessa forma não há como fechar negócio. Janete então responde que, sendo assim, Francisco faça a oferta que achar justa, deixando claro que ela quer deixar a casa para ele e para a amante italiana, pois pretende viver a própria vida. Marco Antônio intervém questionando onde ela irá morar após isso. Em outro momento, Juliana comenta que agora tem apenas a filha para cuidar. Paola diz que sabe, mas pede para não falarem de tristeza, tentando mudar o clima. Paola pergunta se Juliana continua brigada com o marido, e Juliana explica que depois de terem perdido o filho Juanito, os dois nunca mais brigaram. Paola pede licença para dizer algo e afirma que o grande sonho de Francisco é ver Juliana voltar para o filho dele, Marco Antônio, ressaltando que Marco Antônio adora Juliana. Juliana responde dizendo que sente um grande respeito por ele. Então Paola pergunta diretamente se Juliana não ama Marco Antônio, e Juliana confirma que não o ama. Paola observa que Marco Antônio sente muito amor por Juliana, ao que Juliana responde que quem ela
ela ama profundamente é Mateu. Em seguida, Juliana pede para que elas vão trabalhar. Paola concorda e as duas seguem juntas. Enquanto isso, Florinda chega à mansão de Gomecindo e fica visivelmente impressionada com a grandiosidade do lugar. Augusto paga o coche e pede para que entrem, e ambos atravessam a entrada da mansão. Maria questiona o motivo de Angélica não ter mandado Matilde de volta, e Augusto responde dizendo que Florinda estava desesperada para trabalhar com Maria do Socorro. Florinda confirma, dizendo que pediu muito a Angélica e que também insistiu bastante com Matilde, pedindo então que Maria do Socorro não mande Matilde embora. Maria do Socorro pede para que Mariana acomode Florinda, enquanto Maria fica em choque ao perceber que Angélica escolheu justamente Florinda para aquele lugar. Em outra cena, Josué pergunta se Janete finalmente se acertou com o marido, e Janete confirma, dizendo que a quantia acordada já está na casa bancária à disposição dela, e que por isso assinou os papéis para não ter mais nada a reclamar ao sair da mansão. Janete afirma que agora ela e Josué irão viver as próprias vidas. Josué pergunta onde será isso, e Janete responde que será onde ele quiser. Josué diz com entusiasmo que naquela noite dormirá no quarto de Janete, e ela responde que estará esperando. Janete comenta que levará apenas seus pertences pessoais, o que deixa Marco Antônio impressionado com a atitude da mãe. Marco Antônio pergunta se Janete já tem ideia de onde vai viver, e ela responde que, para onde for, não se sentirá tão solitária, afirmando que deseja apenas uma casa pequena e sem luxo. Luísa pergunta se ela e Antônio não irão junto com Janete, mas Janete responde de forma categórica que não, dizendo que as duas serão de se entender com a italiana do retrato. Marco Antônio afirma que não está reconhecendo a própria mãe, e Janete responde dizendo que apenas descobriu que está viva, assim como Francisco. Marco Antônio permanece pensativo, tomado por reflexões silenciosas, enquanto Francisco, à distância, observa Paola pela janela com atenção cuidadosa, como se analisasse cada reação dela diante das mudanças. Em seguida, Francisco comenta que tudo foi resolvido de maneira amigável e sem conflitos aparentes, e Paola questiona se Janete realmente irá sair da mansão, ao que Francisco confirma de forma direta. Paola então comenta que a casa é grande demais e confessa não saber se conseguiria se acostumar a viver em um espaço tão amplo e cheio de memórias. Anacleto pergunta se todos irão juntos para a mansão, mas Paola responde que acredita ser melhor não. Inês intervém dizendo que dessa forma eles ficarão longe da neta, reforçando que a casa é gigante e que isso a incomoda profundamente. Paola tenta se explicar, dizendo que não quer afastar ninguém nem causar sofrimento. Francisco então afirma que acha melhor que Inês e Anacleto continuem vivendo na casa atual, explicando que ali eles se sentirão mais à vontade e mais seguros. Porém, Inês reage, dizendo que está se sentindo uma enjeitada, como se estivesse sendo deixada de lado, o que provoca a revolta imediata de Anacleto, que se mostra indignado com a situação. Enquanto Paola observa Francisco em silêncio, tentando compreender até que ponto aquelas decisões afetarão a família. Em outro momento, Gomecindo elogia dizendo que Florinda cozinha muito bem e que a comida está saborosa. Augusto comenta que foi exatamente por isso que Angélica mandou no lugar de Matilde. Maria questiona se os pais de Florinda não criaram dificuldades para que ela viesse trabalhar ali, mas Florinda responde que seus pais ficaram contentes por ela não permanecer na colônia, acreditando que ali teria melhores oportunidades. Mariana observa atentamente e comenta que Florinda tem jeito e demonstra boa vontade, enquanto todos os italianos presentes acabam relembrando alguns momentos vividos na colônia, trocando lembranças que misturam saudade e nostalgia. Em paralelo, Matilde serve a Angélica com cuidado e respeito, e Angélica pede para que Matilde se sente à mesa e se acomode, dizendo para ela não ficar triste por ter mandado Florinda para a mansão em seu lugar, tentando amenizar a situação. Matilde responde dizendo que Angélica só fez isso porque Augusta levou para almoçar no restaurante do trem, afirmando que se pudesse adivinhar as consequências, não teria ido com ele. Matilde reforça que é uma moça séria e que não gosta de dar margem para comentários. Angélica responde dizendo que prefere ter Matilde ao seu lado do que Florinda, alegando que conhece bem o marido que tem e sabe como ele age. Embora também diga que Florinda é um amor de menina, mas sempre viveu com a cabeça no mundo da lua e distraída com os sonhos, ao que Matilde concorda em silêncio. Enquanto Tizil brinca despreocupadamente com os meninos na rua, trazendo um breve alívio à rotina pesada, Damião comenta que tentou vender o coche e os cavalos para aliviar a situação financeira, mas não encontrou ninguém interessado. Antenor diz que ele não deveria ter tentado isso, afirmando que ainda não está faltando comida dentro de casa. Naná comenta que naquele mês ainda estão conseguindo se aguentar, que pagaram o aluguel da casa e seguem se virando como podem. Antenor afirma que acredita que em algum momento as coisas vão melhorar, tentando manter o otimismo. Naná comenta que Antenor pensa em arrumar serviço em outra fazenda para garantir sustento, e Damião reage, dizendo que assim acabarão voltando a ser tratados como escravos, demonstrando revolta e medo do futuro.
Mais tarde, Janete se observa longamente diante do espelho, como se estivesse se reconhecendo em uma nova fase da vida, enquanto Josué entra na casa com extremo cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ele sobe as escadas lentamente e bate na porta do quarto de Janete, que abre e fecha rapidamente para não chamar a atenção. Josué comenta que esperou todas as luzes da casa se apagarem. Janete diz que o filho pode acordar a qualquer momento, mas Josué garante que ele não está em casa, afirmando que o viu sair antes. Josué então beija Janete com intensidade e ela diz que ao lado dele não terá mais medo de nada nesta vida. Os dois se entregam à intimidade e fazem amor, enquanto do outro lado, Luísa vai até o quarto de Josué à procura dele. Não o encontra, estranha a ausência e começa a cogitar seriamente contar tudo o que desconfia a Marco Antônio.